Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Quando procuramos encontrar traços comuns em diferentes sociedades e diferentes culturas, por vezes temos alguma dificuldade em descobrir que traços comuns serão esses. Mas olha, deixe-me lançar-lhe um desafio. Sabia que ainda antes mesmo de você nascer, você já é um consumidor? Sabia que, por exemplo, ainda antes mesmo do seu pai escolher quem seria a sua mãe e vice-versa, também eles já eram consumidores? E de alguma forma, se fizermos uma regressão temporal, eu, você e todas as pessoas que nós conhecemos, ao longo das suas vidas, até intrauterinas, são consumidores não só de produtos, como também de serviços. Daí, provavelmente, a proteção do consumidor pudesse ser uma das ferramentas melhor preparadas, melhor afinadas que as sociedades poderiam ter. Mas lá está. Estamos em Portugal e se calhar não é bem assim. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: inconformados. Olha, e se realmente há uma área onde nos podemos sentir inconformados, é naquilo que é o direito do consumidor. Não digo na legislação, porque se calhar vamos nos surpreender, mas diria naquela que é a nossa relação entre o produto e o serviço que supostamente deveríamos obter e aquilo que realmente temos. Olha, vamos utilizar um exemplo que eu dou muitas vezes. Tente medir a velocidade da sua internet agora mesmo, o upload e o download, e diga-me se está de acordo com aquilo que foi contratualizado. E já para não falar daquilo que são os serviços públicos essenciais, é que a Constituição da República Portuguesa diz que a Constituição baseia, ou Portugal está baseado naquilo que é a dignidade humana. E qual é a dignidade que há, por exemplo, em ter quase metade da nossa população a passar frio agora no inverno, porque não tem condições para aquecer as suas casas. Isto mais uma vez demonstra que o direito do consumidor tem que estar ativo. Mas aquilo que vemos é tudo preocupado ou com a classificação do campeonato de futebol ou então com o dia 10 de março, as eleições legislativas. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio é a nossa convidada de hoje, a doutora Ruth Couto, vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo e também professora do Instituto Politécnico de Bragança. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. É sempre um gosto receber a APDC aqui, não é? Normalmente temos a presença do professor Mário Frota, que creio que está no Brasil durante, aliás, um largo tempo, não é? A trabalhar, sim. Porque parece que é uma coisa que ele gosta de fazer. E começando pelo aniversário da APDC. A APDC, de facto, celebrou há pouco tempo mais de 3 décadas. É verdade. Antes de mais, muito obrigada por nos receberem sempre tão bem. A APDC, de facto, celebrou o seu aniversário número 34. Uau. Portanto, mais de 3 décadas de intensa atividade.
Devemos muito, de facto, ao nosso fundador, ao professor Mário Frota, porque ele tem sido uma voz incansável ao longo destas 3 décadas, mais de 3 décadas, na defesa dos consumidores. E nós agora estamos, eu e a Presidente, a professora Susana Almeida, estamos a tentar modernizar a associação, mas preservando essas raízes e esses valores tão sólidos também que o nosso querido professor emérito e Presidente emérito nos deixou. E nos incentiva todos os dias, porque ele, como nós costumamos dizer, tem mais energia do que nós e continua uma voz, e agora realmente no Brasil está ali todos os dias, com 2 ou mais atividades num só dia. É verdade. E celebramos, de facto, aproveitamos o nosso aniversário para lançar a nova imagem da associação e também as nossas novas redes sociais, porque a nossa antiga página de Facebook tinha sido vítima de um ciberataque, exatamente, e portanto lançamos precisamente no dia do nosso aniversário, na semana passada, a nova página de Facebook, a nova página do Instagram e a nova página do LinkedIn. Portanto, procurem-nos, sigam-nos, apoiem as nossas iniciativas, porque de facto consumidores somos todos nós, é verdade. Nós dizemos muitas vezes essa frase, parece quase uma repetição quando se fala nisto. Foi uma frase muito famosa, como sabe, do Presidente John Kennedy, a primeira vez que se falou dos direitos dos consumidores enquanto tal, autonomizados enquanto tal, e ele disse: consumidores somos todos nós. E de facto nós podemos, ao longo da nossa vida, nunca ter nenhuma ligação com alguns ramos do direito, mas de facto consumidores é o direito do cotidiano. E portanto todos nós somos consumidores, independentemente das nossas profissões, das nossas formações, na nossa vida do cotidiano, todos somos consumidores. E ele disse também uma coisa na altura, que é verdade, que é o maior grupo económico, comparativamente com os demais, mas cujos pontos de vista raramente são ouvidos, porque também é um grupo económico desorganizado, e isso também é verdade. E por isso o nosso contributo que nós procuramos dar ao longo destas décadas é muito. Nós caracterizamos-nos como uma sociedade científica de intervenção. Portanto, a nossa base é muito na formação e na informação dos consumidores, porque acreditamos que quanto mais os consumidores estiverem capacitados e habilitados a exercer os seus direitos, mais forte também vai ser a economia no seu todo. E daí a nossa luta, que é uma luta muitas vezes inglória. Os direitos dos consumidores quase que são o parente pobre nestas coisas do direito, inclusivamente por alguns profissionais da justiça encaram muitas vezes o direito de consumo como uma coisa menor, quase. É interessante porque se o é em Portugal, porque existem outras economias de facto de sucesso e com algum músculo, onde o direito do consumidor coloca em sentido os atores dessa economia. Sim, e assim devia ser aqui de facto, mas não é, por variados fatores. Desde logo porque o nosso sistema de defesa do consumidor tem muitas fragilidades, é muito disperso. O consumidor por vezes tem dúvidas onde se dirigir para reclamar, qual é a instância mais adequada para resolver o seu conflito, tem tudo alguma dispersão, continua a haver alguma falta de informação a esse nível, e depois os próprios consumidores são pouco organizados e pouco solidários uns com os outros. Eu acho que já quase todos nós ouvimos algum consumidor, a propósito, por exemplo, de uma compra online, a dizer: eu devia ter lido as letras pequeninas que estavam lá. Estava lá, não leu, foi porque eu estava desatento. Como se alguém conseguisse, mesmo juristas, como se alguém lesse, aliás, diz-se que é a maior mentira da internet, li e concordo com as condições. E de facto a forma como isso é apresentado... Eu faço meia-culpa. Claro. Eu faço meia-culpa. Até porque depois hoje em dia a vida não dá para a pessoa muitas vezes refletir sobre estas coisas da maneira que deveria acontecer. E depois acaba por ser aquela fadiga dos cliques e dos consentimentos. Uma pessoa assim, em cada plataforma, em cada compra, tivesse que estar ali a mastigar toda aquela informação legal, não fazia outra coisa. Mas isso leva-nos para algo interessante e depois já voltamos aqui. Não será que a minha identidade online deveria ser única como é a minha identidade no mundo real?
Ou seja, a possibilidade de se criarem perfis falsos e vários perfis não complica ainda mais? Sim, complica, sem dúvida, complica. E se no geral o nosso mundo dos direitos já é muitas vezes uma coisa opaca, o digital agrava Ainda tudo mais, isso, agrava claro. tudo isso. E nós já lá vamos. Mas muitas vezes as pessoas podem cometer o erro de achar que o facto da defesa do consumidor não estar, ou os consumidores não estarem devidamente organizados, é porque não existe legislação para tal. Mas é um engano. É, completamente. E em Portugal, de facto, a nossa legislação existe. Inclusivamente em matéria de direito do consumo é muito comum a todo o espaço da União Europeia, portanto a maioria da legislação de consumo resulta da transposição de diretivas da União Europeia, ao contrário do que acontece com outras áreas do direito, mas efetivamente depois na prática a forma como o direito do consumo é aplicado e é cumprido não tem nada a ver com o que se verifica noutros países do espaço europeu, precisamente porque o problema não está nas leis que existem. Essas são tecnicamente boas, até muitas vejo vezes. que a Ruth tem aí um livro, com licença, que é o Direito de Consumo, coletânea de legislação fundamental, e tem aqui um nome que é conhecido, não é? Ruth Couto, que colaborou também na feitura deste compêndio. Tive o gosto de colaborar com o colega David Falcão e com a colega Marta Falcão, de facto, e é um primeiro passo sempre, é os consumidores conhecerem os seus direitos. Aliás, eu uso muitas vezes, as expressões são em inglês, eu até nem sou muito fã de usar expressões em inglês para expressões para frases que nós temos em português, mas acho que de facto o inglês aqui tem um peso, talvez também por se usar muito e por isto tudo ser muito comum ao espaço europeu. Nós temos 3 grandes desafios em matéria de defesa do consumidor. Um deles é o chamado empowerment. De que forma é que nós podemos capacitar os consumidores para lhes dar de facto esse poder de conhecerem os seus direitos, de lutarem por eles, serem críticos em relação a uma série de coisas, de serem organizados, solidários e conseguirem exercer os seus direitos de uma forma firme. Portanto, essa é a primeira dimensão do empowerment. Uma segunda dimensão é o chamado enforcement, que tem a ver com isso que estava a falar, da aplicação efetiva das leis que nós já temos, que é o desafio de como passar da law in the books à law in action, que se note no dia-a-dia dos consumidores, nas suas decisões, nas suas reclamações, nos contratos que celebram. E a nível desse enforcement é que nós temos, de facto, muitas fragilidades. Quer porque em países como Portugal e outros com as mesmas características culturais que nós, o incumprimento da lei muitas vezes é quase cultural. Nós somos artistas em contornar e dar os jeitinhos e, de facto, a lei existe, mas muitas vezes é ignorada e há a legislação de consumo que é sistematicamente ignorada pelos profissionais. E depois, a nível também das instituições que devem fiscalizar isto, que por falta de recursos, por falta de vigor, muitas vezes, não conseguem também fiscalizar e ter um sistema de defesa do consumidor forte. Esse é o segundo desafio. Ou porque, se calhar, por vontade do poder político, essas instituições não são devidamente capacitadas das ferramentas, sem dúvida, porque entre o ator económico e o consumidor, muitas vezes o poder político prefere o ator económico. Sem dúvida. E, aliás, há países em que, por exemplo, existe um Ministério de Defesa do Consumidor. Cá, a defesa do consumidor tem estado no Ministério da Economia, por exemplo. Isso já é conflito de interesses para mim. Sinal. Outro sinal é que a maior parte das pessoas que nos ouvem provavelmente não faz ideia quem é a instituição oficial de defesa do consumidor em Portugal, do Estado. Muitas vezes as pessoas associam inclusivamente a uma associação privada e que estão convencidos que são eles a instituição oficial, quando isso na realidade não acontece. São uma instituição privada e, portanto, em primeira linha zelam pelos direitos dos seus associados, quando a Direção-Geral do Consumidor, que é a estrutura do Estado vocacionada para a defesa do consumidor, é uma estrutura relativamente reduzida. E que até tem ganho alguma projeção e algum vigor nos últimos tempos que não tinha, mas mesmo assim continua a ser uma estrutura até porque, reduzida. Se bem me lembro, existiram algumas decisões da Justiça relativamente há pouco tempo que condenaram
creio que agentes de comunicações eletrónicas ou telemóveis, ou como é que se diz especificamente? Exatamente. Sim, sim. A coimas importantes, algumas coimas recorde, não é? É verdade. Aliás, continua a ser dos setores mais reclamados em Portugal. Os serviços públicos essenciais em geral, mas dentro dos serviços públicos essenciais, as comunicações eletrónicas continuam de facto a apresentar, basta ver as estatísticas do livro de reclamações, que é também um instrumento que as pessoas finalmente começam a recorrer mais, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Começam a recorrer também porque agora o livro de reclamações existe em versão eletrónica, já agora aproveitando também para transmitir essa informação, até já existe em aplicação para o telemóvel e, portanto, hoje em dia aquela resistência que algumas pessoas sentem de quase que têm vergonha de reclamar, porque o povo português reclama muito no café. Mas uma pessoa muitas vezes questiona, mas escreveste, mas reclamaste, e as pessoas muitas vezes não o fizeram porque sentem que não vale a pena. Reclamar vale sempre a pena. Quanto mais não seja, pode ajudar a mudar mentalidades, pode ajudar aquela empresa também a mudar as suas práticas para o futuro. E se não se reclamar, então é que não vale mesmo a pena, aí garantidamente. Eu gosto desse teu otimismo, não é? Ajudar as empresas a mudar as suas práticas, porque algo que infelizmente nós temos também constatado é que, e apesar das pessoas reclamarem, algumas das práticas só são alteradas quando há uma intervenção do Estado e dos organismos devidos. Isso é mais uma vez uma demonstração de que o Estado tem que estar mais presente. Tem, sem dúvida. Há países em que, por exemplo, os mecanismos de autorregulação funcionam muito bem. Não é o caso de Portugal. Nós temos alguns bons exemplos de autorregulação, por exemplo, na publicidade. Aí sim, porque a entidade de autorregulação publicitária tem alguma força, mas nos outros setores é muito diminuta. E estarmos a contar com esses compromissos éticos por parte das empresas, com essa responsabilização, muitas vezes é difícil. E nada substitui. Deveriam ser complementares, aliás, a regulação do Estado e essa autorregulação deveriam ser complementares, mas o Estado não se pode demitir do seu papel. E achas que o Estado deve ser mais abrangente? Vamos tocar em algo, já que fizemos o comentário futebolístico há pouco na minha nota introdutória, algo que eu tenho ouvido de facto com bastante preocupação é sempre as conferências de imprensa, por exemplo, da Seleção Portuguesa de Futebol, onde, para além de bebidas açucaradas, também há a presença de bebidas alcoólicas, e quero relembrar os nossos telespectadores que se calhar na escola do seu filho algumas dessas bebidas, nomeadamente as açucaradas e determinados doces e chocolates, deixaram de poder ser vendidos. No entanto, são anunciados em horário até normal. Há aqui uma incongruência, não achas? Sim, e mais uma vez é a legislação de proteção, por exemplo, dos menores perante a publicidade deve ser das mais ignoradas da nossa legislação de consumo, de facto. Porque a publicidade nunca deveria ser direcionada a exortar diretamente os menores. Temos também na lei, mais uma vez, nós as leis temos, é preciso serem aplicadas e serem fiscalizadas. Nós temos, coincidiu ali muito por alturas da pandemia, portanto acho que foi uma alteração legislativa que se calhar não teve a divulgação que merecia, precisamente uma série de restrições legais à publicidade, comidas com muito sal, com muito açúcar, com muitos ácidos gordos, precisamente para protegermos quem é o nosso futuro, no fundo, atendendo a todos esses problemas. Mas depois há este paradoxo, não é? Estamos a usar um momento em que grandes ícones do desporto que arrastam jovens para tomar determinadas decisões de vida, quando falam para as pessoas com essas bebidas. E a cedência aos interesses publicitários concretamente ligados ao futebol, de facto, chega ao ponto do absurdo. E eu tenho até as minhas dúvidas se aquilo do ponto de vista publicitário é eficaz. Aquela panóplia de garrafinhas abertas à frente de quem está a falar, se é eficaz. Tenho sérias dúvidas. O que sei é que, de facto, desrespeitam, por exemplo, totalmente os horários em que esse tipo de comunicações comerciais podem estar presentes na rádio e na televisão. Que depois, em algumas coisas, a lei tem essas restrições, mas depois outros momentos escapam-se e nunca são fiscalizados e nunca são devidamente sancionados. Muito bem. Também, obviamente, e mencionaste há pouco, Ruth, os serviços públicos essenciais. A semana passada nós recebemos aqui o Presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia e, para nosso espanto, foi no dia seguinte a uma operação
Polícia Judiciária, que inclusive a água para consumo humano passa por análises que são adulteradas num determinado laboratório. Os serviços públicos essenciais também estão, digamos, debaixo desta, como é que eu ia dizer, escassez de intervenção. Sem dúvida, sem dúvida. E aí muitas vezes ainda temos em alguns setores um problema acrescido, que é para além do nosso sistema de defesa do consumidor ter essas fragilidades que eu já falei, depois temos que lidar também com um conjunto de entidades reguladoras que nem todas têm o posicionamento, se calhar, mais assertivo que o setor exigia. E já agora, repescando um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu disse que o empowerment era importante, o enforcement também, a aplicação efetiva das leis, e depois temos a terceira dimensão, que também... aí eram nós três. temos, eram três, que também aí tem muitas fragilidades, que é o chamado redress, que é, no fundo, voltar a vestir o consumidor que foi despido dos seus direitos. E isso passa muito pelos mecanismos de reclamação e de resolução de conflitos adequados. E, mais uma vez, aqui há muita dispersão. Inclusivamente, que se pode colocar a questão se não estamos a fazer uma discriminação dos cidadãos mesmo dentro do próprio território nacional. Porque nós temos, por exemplo, a rede de arbitragem de consumo, que já está de alguma forma assegurada no país todo, embora em alguns casos com centros de arbitragem próprios e noutros com o Centro Nacional de Arbitragem de Consumo, que tem competência supletiva nos sítios em que não existe, mas depois, por exemplo, julgados de paz, que também podem ter alguma intervenção em matéria de conflitos de consumo, já têm competência territorial e só existem meia dúzia, maneira de dizer, no país. Depois, algumas entidades reguladoras nos serviços públicos essenciais também têm mecanismos de resolução de conflito. Depois, as autarquias, já que falamos de uma autarquia também, que têm na nossa Lei de Defesa do Consumidor há décadas a incumbência de ter, de facto, serviços municipais de informação ao consumidor e que ainda não existem da mesma forma no país todo, nem para lá caminham, e que também têm aqui um importante papel na informação e em alguma mediação de conflitos que possa ser feita. E, de facto, os serviços públicos essenciais, como o nome indica, têm, relativamente aos produtos e serviços de consumo em geral, são aqueles que mais contribuem para a tal dignidade da pessoa. Porque, de facto, estamos a falar, para quem não sabe, os serviços públicos essenciais abrangem os serviços de eletricidade, de água, de gás, postais, de resíduos, comunicações eletrónicas, transportes agora mais recentemente, em que, de facto, as exigências, o elevado padrão de qualidade destes serviços deveria ser aquilo que os caracterizava. E também a intervenção do Estado, que a própria Lei de Defesa do Consumidor incentiva a isso, a garantir o equilíbrio nestas relações. Porque se, no geral, a relação de consumo já é desequilibrada entre o consumidor e o profissional, nos serviços essenciais esse desequilíbrio agudiza-se, porque estamos a falar de serviços sem os quais a pessoa não pode ter uma vida digna. Portanto, não é uma questão de dizer, pronto, se não puder comprar este produto, não compro, ou não compro este, vou comprar ali ao lado, porque em muitos setores não são monopólios, mas quase. No setor da água, inclusivamente, podemos falar em monopólios, muitas vezes, e o consumidor fica sem alternativas. Portanto, mesmo quando ele sabe que está a ser vítima de cláusulas abusivas, de práticas desleais, não tem como não contratar estes serviços. Portanto, a liberdade contratual que caracteriza outras áreas do direito, que é a pessoa conhece as cláusulas e aceita-as ou não, o direito de consumo é uma falsa questão, porque muitas vezes não temos como não aceitar. E depois, eu creio que, talvez seja impressão minha, mas houve realmente algum forcing por parte de entidades de defesa do consumidor relativamente a que as faturas sejam devidamente discriminadas, ok? A verdade é que um cidadão comum olha para certas faturas, até eu olho para certas faturas, não faço a mínima ideia do que é aquilo. Eu só sei que o total a pagar é X. E às vezes até essa informação é difícil de encontrar. É verdade, isso é outra questão que já tem sido muito debatida e já houve tentativas, de facto, de melhorar a questão, mas não é uma dificuldade do cidadão comum. Eu tenho mais de 20 anos de defesa do consumidor e, efetivamente, algumas faturas são um mundo nebuloso que nós não conseguimos decifrar de todo. Sobretudo quando começam a entrar naquela lógica de
consumos estimados, consumos reais, quando mudam as tarifas e depois temos parte do mês com uns valores, outra parte com outros, quando grande parte da nossa fatura são questões fiscais, não é fácil para o consumidor, de facto, e é uma vergonha, é uma das vergonhas do nosso país. Olha, o que é que tu vês ainda nos serviços públicos essenciais que deveria mudar? E uma das questões que, de facto, preocupa ainda é a questão das estimativas, porque nem todas as pessoas são capazes de suportar, se por um mês, no mês anterior, a estimativa vem por baixo, nem todas as famílias têm a capacidade de acertar logo as contas no mês a seguir. Claro, sem dúvida. Aliás, o nosso direito por lei é termos uma faturação mensal, porque de facto é ao mês que nós também temos os nossos rendimentos, de uma forma geral, e portanto a pessoa tem esse direito de receber também ao mês. E depois o acerto deveria ser uma coisa feita com bastante equidade, precisamente para evitar situações dessas, que acho que todos conhecemos, de pessoas que no mesmo mês depois têm 2 faturas para pagar, ou então têm um acerto muito exagerado. Também informar mais as pessoas, embora eu acho que essa mensagem já foi passando, de que de facto chega ali a uma certa altura em que nós já nos podemos recusar a pagar, porque se esse acerto for com mais de 6 meses em relação à data em que o serviço foi prestado, de facto, o direito do profissional a receber já prescreveu, mas nós temos que invocar essa prescrição, portanto temos que recusar-nos a pagar. Não basta cancelar o débito direto, que é uma coisa que há pessoas que também têm um bocado essa ilusão. Cancela o débito direto, isso só vai complicar o problema. Então, se vier algum valor para acerto de contas, por assim dizer, não sei se estou a usar a linguagem mais correta, mas se vier algum valor para acerto de contas e esse valor já tenha mais de 6 meses, o que é que o consumidor pode fazer? O consumidor deve-se recusar a pagar, mas tem que, por escrito, invocar essa prescrição, ou seja, que não vai pagar por esse motivo. Mesmo que já tenha sido referente a um período que já pagou, porque aí também há um período de caducidade, aí não se chama prescrição, chama-se caducidade, mas também de 6 meses, relativamente ao primeiro pagamento que fez. E, portanto, a pessoa pode se recusar, mas deve, e de preferência, obviamente, através de meios que consiga comprovar que o fez, nos devidos prazos, recusar-se a pagar com esse motivo, por já ter passado esse período. Que de facto há muita gente que depois é confrontada e as pessoas têm muito tendência nos serviços essenciais de pagar primeiro e reclamar depois. E depois, se pagar, já não vai poder pedir a devolução. O problema é esse, o nosso regime da prescrição. Mas é que acontecem coisas verdadeiramente barbáricas, por assim dizer, nem sei se é uma palavra correta ou não. Eu já mencionei este episódio várias vezes, mas quero recordar. Uma amiga minha foi à praia, chegou à praia, tirou o tiquê do estacionamento, põe o tiquê devidamente visível, vai fazer a vida dela. Quando volta, o carro estava com aquele disco, não é? O carro estava travado, não sei como é que se diz, não é? Estava lá a polícia, estava lá o Serviço Municipal do Estacionamento. Ela abriu o carro, mostrou que o vento, porque era um dia muito ventoso, tinha feito cair o talão. O talão ainda tinha cerca de 30 minutos para além da hora que ela tinha chegado, e o próprio polícia disse: tem que pagar e depois é que vai tratar desta situação. Ou seja, o polícia, com a prova de que a pessoa não cometeu aquela ilegalidade, também não fez nada. Claro, isso é tal coisa, é tal equidade, que é a justiça no caso concreto, que de facto aí falta bom senso muitas vezes, e falta também esse sistema sancionatório, deveria partir sempre de uma premissa pedagógica. Porque, no fundo, o que importa é que o cidadão, o consumidor, perceba o que é que fez mal, o que é que não cumpriu, e, portanto, quando se verifica que, de facto, não houve esse incumprimento, deveria também haver, do outro lado, esse acolhimento logo. Ou seja, o caso devia ter acabado logo ali, não é? Sem dúvida. E já viu que está perante um agente da autoridade. Sim. Que muitas vezes se limitam a ter que cumprir instruções e objetivos, infelizmente.
já para saber se sabe bem o que é que a lei diz relativamente a isso. Há algo que nós reparámos também nos últimos tempos, e quero-me reportar um pouco à época da pandemia, onde se sente que houve uma prática, por causa da pandemia, por causa da inflação, uma prática de preços que ainda hoje há quem questione essa legalidade. Não sei na APDC se olharam para isso, se sentiram que, de facto, o consumidor final estava a ser vítima quase de um aproveitamento da situação económica generalizada. Não, sem dúvida, sem dúvida. E depois muito disto acaba por, acoberto do crise, justificam-se muitas vezes práticas que são absolutamente ilegais, especulativas, etc. E também todo o nosso regime de promoções, de saldos, de liquidação, que também a União Europeia tem trabalhado no sentido de ser mais claro, mais transparente para essa redução de preços ou não ser real, e de facto não é isso que se tem verificado. E o ambiente digital é muito propício a isso. E agora com esta semana, não sei se foi esta semana, se foi a semana passada, da Black Friday. Foi sexta-feira. Foi na sexta-feira, em que... E ontem foi a Cyber Monday. Exatamente, é que as pessoas estão tão cegas com a promoção que existem agentes que utilizam o mesmo preço que estava no saldo normal e a dizer que porque é na Black Friday ou no Cyber Monday... que existe, mais uma vez, existe regulamentação para evitar essas flutuações imediatamente antes e o preço de referência, para isso não acontecer, mas na prática depois falha muitas vezes a fiscalização. E depois tudo parte também muito da educação do consumidor. O consumidor deveria estar munido, o tal empowerment, das ferramentas para ter espírito crítico, e é um bocadinho essa também a ação que a APDC tem tentado desenvolver, na educação para o consumo, para não se deixar também cair em certos artifícios. Porque as pessoas, de facto, como disse bem, ficam cegas nesse tipo de mega promoções e muitas vezes não conseguem ter aquele espírito crítico de perceber se de facto aquele produto ou serviço lhes faz falta, de conseguir minimamente fazer esse acompanhamento anterior do preço que foi empolado para depois ser aparentemente reduzido, quando na realidade isso não aconteceu. E isso passa muito por esta educação que deveria começar, de facto, nos mais novitos. Muito bem. Eu quero recordar que estamos a conversar com a doutora Ruth Couto, vice-presidente da APDC, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo. E Ruth, obviamente o ambiente digital já não é assim tão novo, não é? Mas, tal como dizia há pouco, enquanto eu bebia um café, e a Ruth não, porque já tinha bebido um café, então eu dizia que foram muitos anos de estudo da publicidade que fizeram aparecer os separadores entre os programas normais da televisão e a publicidade, tanto no início como no final, para que não exista, digamos, uma manipulação sensorial do consumidor. Mas quando passamos para o mundo digital, esquece lá isso. Sim, sim. Os meios de comunicação tradicionais, a imprensa, a rádio e a televisão, de facto, têm uma regulamentação muito antiga, têm estruturas de fiscalização diferentes também, e mesmo assim assistimos diariamente a violações dos direitos dos consumidores, mesmo nesses meios, mas apesar de tudo é mais controlado, sem dúvida. O ambiente digital, o controle é muito difícil de se fazer e já nem vamos nas plataformas que têm maior visibilidade pública, não é? Algumas redes sociais em que ainda se consegue algum escrutínio. Se passarmos então para o setor dos videojogos, é para esquecer, em que todos eles estão carregados de publicidades, muitas vezes direcionadas aos mais jovens, precisamente, e o controle é muito difícil de se fazer. E de facto há práticas comerciais no mundo digital que são muito lesivas dos direitos dos consumidores, precisamente porque distorcem o processo do consumidor tomar decisões. Que um consumidor, para tomar uma boa decisão, deve estar informado e deve estar livre de o fazer. E por isso é que nós temos, a União Europeia, e depois em Portugal isso foi transposto, um regime jurídico que nós chamamos das práticas comerciais desleais. Precisamente, quando o consumidor está privado dessa informação, temos as práticas enganosas,
porque tem informações falsas, informações que induzem em erro. Muitas vezes a informação está lá. A forma como é apresentada é que induz em erro. Pela apresentação, aqueles padrões obscuros que fazem com que o consumidor ande ali perdido nas plataformas. Essas são as enganosas. E quando o consumidor é pressionado, portanto não tem a tal liberdade, temos as práticas agressivas. E ambas são uma realidade no mundo digital. E, sobretudo, a nível das práticas enganosas, assistimos, depois junta-se a isso um outro fenómeno, que é, antigamente o consumidor baseava as suas decisões de consumo muito na informação que o profissional lhe dava sobre os produtos ou serviços. Agora não, agora o consumidor, e há estudos nesse sentido, baseia muitas das suas decisões nas referências de outras pessoas. Seja através daqueles sistemas de ranking, de classificação, em que nós vamos procurar um produto qualquer, como, por exemplo, no setor turístico é muito comum, e aparece-nos ordenado os hotéis, por exemplo, disponíveis, e muitas vezes essa ordenação, que nós entendemos que é uma ordenação imparcial, isenta, não é? Aliás, se procurarem nas plataformas mais conhecidas, no início aparece que a posição no ranking pode ser afetada, por exemplo, por receitas publicitárias. Até uma muito conhecida, das mais conhecidas em termos de reservas turísticas, diz mesmo que a posição no ranking pode ser influenciada pela facilidade com que pagam ou deixam de pagar à plataforma, o operador à plataforma. Portanto, uma coisa que o consumidor é totalmente alheio e ele fica à espera que aquilo seja imparcial. Ou seja, nós podemos ir a essa plataforma, uma determinada entidade estar em primeiro lugar, não é? Um hotel ou lá o que é, está em primeiro lugar, mas pode estar em primeiro lugar porque pagou uma campanha publicitária qualquer. Sem dúvida. Uau. Isso nos rankings. Outro que o mundo digital é muito propício é a questão dos comentários, os reviews de outros utilizadores, que nós também estamos à espera e temos esse elemento de confiabilidade, porque sentimos que é uma pessoa como nós, que também teve uma experiência, portanto está a partilhar connosco aquela experiência, quando na realidade isso é um mercado muito manipulado. As fábricas de gostos, como nós costumamos dizer, que são falsos comentários de pessoas que nunca tiveram qualquer experiência, seja para melhorar a imagem daquele profissional, seja para piorar a imagem dos seus concorrentes. E, portanto, nada disso é transparente. E, portanto, esses comentários deveriam passar por processos de verificação. E depois temos também duas outras áreas em que hoje em dia pode ser complicado. Uma tem a ver com o chamado marketing de influência, os influenciadores, em tudo o que são redes sociais, Estão a lembrar de outros a opinar recentes sobre tudo, que muitas vezes as pessoas ouvem essas opiniões como sendo opiniões pessoais dos influenciadores, mas não, são opiniões pagas pelos profissionais que se usam desses influenciadores como veículos publicitários, portanto eles ganham para dizer aquelas coisas. E os marketplaces também têm sido um polo de conflitos, porque o consumidor nem consegue ter noção de com quem é que está a contratar. Portanto, se o digital já era nebuloso, agora piorou com isso. Nós vamos fazer uma compra a um site conhecido, e em Portugal temos muitos desses, pensamos que estamos a comprar um eletrodoméstico àquele, e não, estamos no site daquela empresa, mas no marketplace a comprar a uma outra entidade, que pode inclusivamente nem ser um profissional. E, portanto, não podemos depois usar muita da legislação que protege o consumidor contra esses vendedores. E falta muita transparência. A nível daquilo que é o mundo digital. Olhando então para isso, significa que, de alguma forma, toda esta, como é que eu ia dizer, quase instantaneidade com que nós atuamos no mundo digital, deveríamos ter um certo cuidado e um certo travão nisso, não era? Sim, sim. As pessoas hoje em dia é tudo muito emocional, lá está, e depois as marcas sabem aproveitar esse lado emocional, esse lado impulsivo, que o digital também favorece. E fora terem a informação toda que têm, nossa. Claro. Se calhar também, sabem mais sim. dos nossos hábitos do que propriamente... Sem dúvida, isso também. E quando estamos a pensar em consumidores mais vulneráveis, isso ainda é pior. Esse aproveitamento que fazem da informação disponível a nosso respeito. E depois sabem muito bem canalizar em seu favor precisamente essa falta de ponderação que os consumidores também têm, mas que as plataformas também não favorecem, porque nós somos inundados de mensagens publicitárias agressivas, tem que ser tudo para ontem, parece que vamos perder excelentes negócios se não os fizermos de imediato. E o consumidor fica privado da oportunidade de esclarecer as suas questões,
de verificar se de facto, por exemplo, o que os outros disseram sobre o produto, se tem ali alguma fidedignidade, etc. E agora o tal regime das práticas desleais, que é outro dos problemas que eu vejo no nosso sistema, mas que a União Europeia tem ido muito por aí. Estamos a chegar a um ponto em que assumimos que o consumidor, se tiver muita informação, é um consumidor mais protegido. Isso, como princípio, não está mal. O problema é que depois estamos a assumir o ter muita informação com estar muita informação disponível, e isso é que é péssimo. Então, toda a legislação de consumo que passa por reforço do direito do consumidor à informação, passa por aumentar o número de informações que lhe tem que ser dado. Então, depois qualquer um de nós chega aos termos e condições de um site e cada vez tem um relambório maior de coisas para ler, que acabam por, de alguma forma, desresponsabilizar o profissional, porque a informação está lá. Não a leu foi porque não quis, concordou com ela, disse que aceitava estes termos todos, quando na realidade a informação estar disponível não é sinónimo de informar o consumidor. Porque também a mesma legislação que diz que a informação tem que lá estar, diz que tem que lá estar de forma clara, adequada, e isso é que muitas vezes não acontece. Aliás, pegando num exemplo dos mídias tradicionais, aqueles anúncios na rádio em que há informação que legalmente tem que ser dada, mas que é dada numa rotação acelerada. É verdade. Quando eles falam assim muito rápido. Qual é a eficiência e eficácia disso em termos de informação ao consumidor? É nula. Mais valia apostar sem prejuízo de toda essa informação estar disponível. Mas a informação que estaria de base para o consumidor tomar as suas decisões, aquela com que ele tinha que concordar, tinha que ser menos informação mais clara, visualmente mais apelativa, numa linguagem mais simplificada. Portanto, há aqui muito a fazer em matéria de informação aos consumidores. Faz lembrar, por exemplo, quando andavam aquelas empresas de time sharing a vender assim pelas ruas, não é? Porque era como eles faziam, chamavam os casais assim mais jovens, e depois tinha lá umas letras que era praticamente impossível de ler, e então essas práticas... Mas isso tem que nos levar a uma conclusão, por assim dizer, que o que faziam no mundo material fazem no mundo digital. Portanto, as práticas são as mesmas. Só ficaram mais sofisticadas e ficou tudo... É tudo muito imediato. No mundo digital tem esse elemento acrescido. É tudo muito pressionado para o agora. Tem que ser tudo agora. Qualquer um de nós, quando usa uma aplicação, seja para utilizar um serviço, seja para jogar um jogo, seja para qualquer coisa, queremos instalar rápido. Portanto, todos nós aceitamos os termos e condições. Não vamos ver, por exemplo, que dados pessoais recolhem a nosso respeito. Se fizéssemos esse exercício, se calhar ficávamos muito admirados, como às vezes eu digo, um daqueles joguinhos de bolinhas para um lado e para o outro que não tem ciência nenhuma, e vamos a ver e demos nós a autorização quando instalamos o jogo para acederem aos nossos contactos, às nossas fotografias, ao nosso microfone, e muitas coisas que uma pessoa pensa, exatamente porquê? Para quê? Uma vez tive aqui um economista, que é um dos nossos convidados regulares, o Pedro Brinco, ele é professor na Nova, e ele dizia que necessidade é que tem, e mencionou uma determinada plataforma de táxis online, ou lá como é que se chama aquilo, de saber quanta bateria é que eu tenho no meu telemóvel. É para quê? Para me dar o melhor preço ou para lhe dar o preço que mais lhe convém a eles? Uma pessoa que tenha pouca bateria no telemóvel, esteja à procura de transporte, está mais se calhar... pressionada. Não é? E achas que aí é onde vamos encontrando ainda maiores fragilidades na defesa do consumidor? Sim, muitas. E aí o sistema favorece essas más práticas. E os consumidores também não estão munidos das ferramentas para lhes permitir ter mais espírito crítico em relação a essas práticas. Porque a coisa que mais penaliza os profissionais, sobretudo os profissionais que têm condutas pouco diligentes, pouco leais, era se as pessoas deixassem-lhes comprar coisas. Claro. Mas isso exigia que os consumidores tivessem esse espírito crítico de dizer, não, este até pode ter uns preços melhores, mas as práticas deste profissional são muito más, não vou comprar a este, e influenciar outras pessoas nesse sentido. Isso era importante. E também depois haver essa tal solidariedade que eu digo que falta muito entre os consumidores. Acho que todos nós estamos cientes que há péssimos profissionais e péssimas práticas comerciais, mas, no entanto, quando às vezes vemos, e nas redes sociais isso é muito notório, algum consumidor que foi lesado, os outros consumidores parece que ainda o criticam, porque não leu as condições, por exemplo, porque aceitou sem ler.
E falta, de facto, essa solidariedade e essa organização entre os consumidores, que é isso que distingue os tais países que têm uma cultura de defesa do consumidor mais forte, muitas vezes. Porque os consumidores também se movimentam mais na defesa dos seus direitos. Olha, mas não crees que, por exemplo, neste mundo digital, as plataformas têm que ou devem ser corresponsabilizadas se alguma das empresas ou dos produtos ou serviços que utilizam as plataformas não têm as melhores práticas? E agora já a nossa lei já permite começa, alguma ok. responsabilização. Agora, basicamente, por exemplo, em matéria de faltas de conformidade, se o produto não estiver conforme com aquilo que foi contratado, a nossa legislação agora já prevê, quando isso seja feito, essa compra através de um marketplace, que o da plataforma também seja responsabilizado, dependendo da maneira como estavam lá as coisas no marketplace. Ou seja, se havia ou não, entre quem vende efetivamente e a plataforma onde aquilo está a ser vendido, se existe ou não uma parceria contratual. Só que depois voltamos a cair no mesmo, voltamos a proteger o consumidor muito pela informação. Se estiver lá a informação a dizer que ele não é parceiro contratual, que não tem nada a ver, que é um externo, Ou seja, mais uma vez é o consumidor que tem que ir procurar isso? E que ainda por cima a maneira como a informação é apresentada não é consumer friendly, de todo, de todo. Aliás, isso é um dos grandes desafios, era um consumidor chegar a uma dessas plataformas. Aliás, se começarem a fazer esse exercício de ir ver as plataformas que agem como marketplace, às vezes a informação de quem é o real vendedor está num tamanhinho microscópico, com um tipo de letra cinzento, não dá informação quase nenhuma, está melhor, apesar de tudo, mas continua a escapar muita coisa, continua a haver muito mais que poderia ser feito para, então, mas Ruth, se o diagnóstico está feito, se os profissionais e quem sabe, quem se dedica a estas situações já identificou os problemas, mais uma vez, de onde é que vem a resistência? Isso era outro programa. Isso era outro programa. Vem de muitos lados, mas eu sei que me vou repetir, mas nós temos um problema crónico de fiscalização deste tipo de práticas em Portugal. Porque se a fiscalização funcionasse melhor, elas com o tempo também, se de facto os profissionais fossem sofrendo sanções que fossem efetivamente para os dissuadir, porque também muitas vezes o nosso sistema está muito baseado no sistema de controle nacional e, portanto, coimas. E para algumas empresas compensa pagar as coimas e continuar com as más práticas. Não falemos da televisão. Por exemplo. Não falemos da televisão. Por exemplo. Com os horários de começo de certos telejornais ou qualquer coisa assim. Porque por muito que a coima seja elevada, a receita publicitária que se tem nesses minutos em que estão a violar a lei é mais elevada ainda e, portanto, compensa-lhes. Tinham que ser outro sistema de sanções. Muito bem. Se tivessem que estar fechados, por exemplo, um dia, se calhar já pensavam duas vezes. Olha, Ruth, nós estamos sensivelmente nos últimos 2 minutos do programa. 2 minutos ainda leva algum tempo a passar. Podes deixar aqui uma palavra de orientação para o consumidor? Já deste muitas, com certeza, mas relativamente àquilo que deve ser a sua postura na relação que nós já vimos que é desigual com os operadores económicos. Primeiro, ninguém dá nada a ninguém. Isto é uma coisa que eu digo muitas vezes e é verdade. Ninguém dá nada a ninguém. Portanto, espírito crítico relativamente a essas práticas, tudo aquilo que vos parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é enganador, de alguma maneira. Depois também a questão de reclamar sempre. Temos hoje em dia muitos mecanismos de reclamação simples de ser utilizados. E depois recorrer aos meios de resolução de conflitos. Se de facto temos uma rede de arbitragem de consumo que é boa, nos serviços públicos essenciais nem é preciso a empresa concordar, digamos assim. Portanto, basta a opção do consumidor em recorrer a esses mecanismos, que são gratuitos na maior parte dos casos, os consumidores muitas vezes nem sabem ou são uma taxa reduzida. Portanto, reclamem, recorram aos meios à vossa disposição, porque só assim todos juntos é que vamos tendo alguma força. E também, em caso de dúvida, também podem entrar em contacto com a Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Exatamente. Que está Teremos lá muito gosto em ajudar-os a esclarecer as vossas Ruth dúvidas. E demais pessoas para poder dar uma ajuda. E Ruth, mesmo para terminar, não é política, mas achas que estas eleições a 10 de março atrasam alguma legislação?
Portugal tem um problema crónico em matéria como muito visto é a transposição de diretivas da União Europeia, e nós transpomos sempre com atraso e não sabemos transpor diretivas. Mesmo sem eleições. Mesmo sem eleições, portanto não antevejo grandes mudanças, infelizmente. Muito bem, Ruth Couto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Cumprimentos a todos os membros da APDC. Obrigada. E muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Voltamos a falar de direito e defesa do consumidor. E, mais uma vez, a responsabilidade também é sua. Não se esqueça de reclamar e utilizar todas as ferramentas que tiverem ao seu dispor. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e até amanhã, à mesma hora. Deus.